Esse ano, enquanto milhões de judeus ao redor do mundo se reúnem para celebrar Pessah, a festa da liberdade, nos Estados Unidos, o discurso sobre liberdade está sendo distorcido em nome da repressão. O presidente Donald Trump anunciou medidas radicais contra manifestantes universitários, prometendo deportar estudantes estrangeiros que participaram de atos pró-Palestina. Tudo isso sob o argumento de, entre aspas, combater o antissemitismo. Mas será que é disso mesmo que se trata? Sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista, mestre em comunicação política, fanática por futebol. Hoje a gente quer falar sobre como o antissemitismo, um fenômeno verdadeiramente grave, real e histórico, vem sendo instrumentalizado por lideranças populistas de extrema-direita. Por que Donald Trump está deportando manifestantes sob essa justificativa? Para conversar com a gente hoje, a gente trouxe um velho conhecido do IB, nosso querido amigo Rafael Cruxin. Ele é mestre em sociologia, também mestre em política pública internacional. Ele trabalhou como coordenador executivo do IB por 5 anos, passou um período nos Estados Unidos, onde ele trabalhou, estudou e agora está de volta aqui ao Brasil, e a gente chamou ele para esse papo. Rafa, obrigada por estar com a gente, muito bom ter você por perto sempre. Eu que agradeço o convite, Anita, João, prazerzaço estar aqui de volta. Acho que essa é a terceira vez que eu estou por aqui na história aí do E Eu Com Isso, então eu estou feliz de estar de volta. A cada centena de episódios, então, você está aqui uma vez, né? Que você estava lá no começo, isso. agora a gente já está no episódio 317, olha que loucura. No Rafa, 417 eu volto aí. Combinado. Desde o início da campanha de Donald Trump, ele tem se esforçado para se aproximar da comunidade judaica e dos judeus, especialmente usando Israel e a pauta do antissemitismo. Dando um contexto aqui, apesar de muita gente não saber, nos Estados Unidos a maior parte dos judeus vota com os democratas, é uma proporção 70-30, 65-35, algo desse tipo. Como você vê essa retórica dele, sempre voltada para o antissemitismo e reforçando essa lealdade a Israel? Legal, Anita. Não, ótima pergunta. Eu acho que, para responder ela, seria interessante trazer um pouco uma dimensão mais ampla, abrir o espectro, para depois chegar na política doméstica, digamos assim, dos Estados Unidos. Eu digo isso porque isso que o Trump vem fazendo tem aparecido também com muita força nos líderes populistas de extrema-direita da Europa. E por isso que o Trump tem se relacionado com eles, esses líderes mencionados, o Trump o tempo todo. Mas, além disso, tem uma triangulação entre esses líderes, Estados Unidos, Europa e também com Israel. Então, tem um jogo aí que eu acho que merece ser explicado para explicar por que, de maneira mais geral, esses líderes de extrema-direita estão se aproximando de Israel, manifestando amizade aos judeus e se engajando tanto em campanhas contra o antissemitismo. Então eu vou tentar ser bem breve, assim, porque tem alguns pontos que eu acho que vale falar, e vocês aí me interrompem se precisar. Então, o primeiro ponto, que eu acho que é fundamental, é esse aproveitamento que eles fazem, esses líderes de extrema-direita, de um suposto inimigo comum. Então, muitos desses líderes, eles reconverteram o discurso antissemita antigo, então, trocando o judeu como inimigo do povo, pelo muçulmano ou o islã como ameaça ao Ocidente. Então, nesse novo enquadramento da extrema-direita, os judeus são percebidos quase como a personificação do anti-árabe. Israel é visto como aliado concreto e ideológico na luta contra o Islã. Então, o apoio a Israel e a amizade com os judeus vira uma espécie de régua de alinhamento com a agenda que é central da extrema-direita, que é a islamofobia, ou o anti-islã, e a anti-imigração. Então, o Jordan Bardella, por exemplo, do Reagrupamento Nacional da França, que é o partido de extrema-direita da Le Pen, ele estava em Israel há poucos dias, em Jerusalém, para uma conferência sobre antissemitismo. E uma das coisas mais marcantes que ele falou foi: o islamismo é o totalitarismo do século XXI. Então, nessa agenda, Israel é exaltado como uma fronteira ocidental contra o mundo árabe. E nesse aspecto, então no aspecto dessa agenda bem específica, Israel é muito útil para dar concretude a essa agenda. Então, saindo de um plano mais abstrato ou teórico do que eu estou falando, deixa eu trazer algumas citações que eu peguei para dar concretude a isso. Então você pega o Philippe de Winter, que é uma liderança do partido de extrema-direita belga, Vlaams Belang. Ele fala: Israel é uma espécie de posto avançado da nossa sociedade ocidental, um posto de democracia, liberdade de expressão e proteção de valores comuns em um ambiente hostil. Aí você pega o Geert Wilders,
o líder do Partido da Liberdade holandês. Ele diz: Israel é a primeira linha de defesa do Ocidente contra o Islã. Aí eu fui um pouco mais para trás e eu falei, deixa eu ver o que é aquela tal de English Defense League, a Liga de Defesa Inglesa, que ficou muito forte na Inglaterra nos anos 2009 e 2010, e hoje ela se fragmentou mais, ela é menos expressiva, mas na época ela fez um barulho enorme. E a pauta da English Defense League era o anti-Islã. Eles perseguiam paquistaneses, faziam uns riots, muito uma loucura assim lá na Inglaterra. E eu peguei uma frase deles que é a seguinte: Israel está na linha de frente contra o extremismo islâmico e a jihad. Então esses são alguns exemplos de que não é teórica essa interpretação. Tem uma agenda aí muito concreta sendo mobilizada pela extrema-direita, que passa por aí. E aí vale pontuar, antes de ir para o próximo ponto dessa agenda, aí vale pontuar que nessa nova ordem internacional de extrema-direita, essa ordem entende os judeus como parte de um mundo judaico-cristão, criado artificialmente. Eu até brinco que se fosse judaico-cristão, talvez até fosse bom, porque ele é mais antidemocrático, anti-imigrante do que qualquer coisa. Se o termo judaico-cristão é bem barganhado. Mas, enfim, que o único fator definidor é a eliminação do Islã. Então, os judeus eles não são aceitos por serem judeus, mas por servirem numa pegada utilitarista como uma barreira para o mundo árabe e muçulmano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a aproximação com valores ocidentais. Então, Israel, como vocês sabem, é frequentemente retratado como uma democracia, uma sociedade moderna e ocidental, e esse bastião aí contra esse inimigo comum, que é o islamismo radical. Então, apoiar Israel permite que esses líderes, grupos ou partidos de extrema-direita, populistas, se apresentem como defensores da civilização ocidental. E isso atrai simpatia de setores conservadores, inclusive fora da extrema-direita. Ou seja, isso permite que esses líderes se reposicionem em direção ao mainstream político mais aceitável. Porque antes eles eram muito excluídos. Você pega É um rebranding, né? É Israel servindo como um rebranding dessas pessoas. Você falou do partido da Le Pen, do Bozella, né, que esteve agora em Israel. A gente não pode esquecer, o pai da Marine Le Pen o Jean-Marie Le Pen, ele era um negacionista do Holocausto, era isso que ele era. Um antissemita declarado e tudo mais. Aí a Marine Le Pen já dá um passo para lá, se afastando dessas ideias, e vem ele, jovem, não sei o quê, com essa nova cara de, olha só, a gente não é mais antissemita, a gente até vai para Israel falar de antissemitismo. Não, exatamente. Tem até uma frase do pai da Le Pen, né, que ele falou que o Holocausto, a Shoah, 6 milhões foi apenas um mero detalhe da história, né? Não, realmente, e tem outras, assim, se você for vasculhar, tem outras coisas que mesmo depois da expulsão do Le Pen pai, você também tem casos, né, de revisionismo, negacionismo da presença francesa, né, do papel da França no nazismo. Tem várias coisas aí que dá para cavocar algumas alianças com líderes questionáveis, enfim. Mas então é isso. Então esses grupos que eles eram antes muito excluídos, porque eles eram muito verborrágicos. Você pega a AfD na Alemanha, esse partido da Le Pen, vai para a extrema-direita belga, sueca, austríaca. Todos eles não tinham uma agenda, era contra tudo e contra todos, mega verborrágicos. Então eles começam a trazer uma agenda um pouco mais clara e que é mais palatável para esses outros grupos, e partidos e tal, para poder se caminhar para o centro. E por isso, não à toa que eles estão ganhando terreno, né? A AfD ganhou muito terreno na Alemanha. A Le Pen quase ganhou as eleições na França. Não fosse toda uma organização aí dos outros partidos para impedir que isso acontecesse. E aí, para ser mais preciso, então, esse uso, né, da questão judaica, da luta contra o antissemitismo de Israel para caminhar para o mainstream e ganhar força na Europa, é muito literal também. Também não é uma abstração teórica. Então, para dar um exemplo, eu vou pegar uma fala do partido de extrema-direita Democratas da Suécia, a ironia, né? Democratas da Suécia é o partido de extrema-direita. Eles falam assim, explicitamente: a pressão por Israel pode nos ajudar a longo prazo, legitimar nossos partidos na Europa. Então veja que a coisa ali não é nem disfarçada. Enfim, então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, que eu acho que vale a pena chamar a atenção, é uma limpeza de imagem, o antissemitismo washing. Então a extrema-direita tem um passado, e muitas vezes um presente, carregado de antissemitismo, mas ao se declararem pró-Israel, esses líderes eles tentam afastar as acusações de neonazismo ou ódio aos judeus, dizendo, veja, pessoal, a gente não é antissemita, a gente apoia Israel, a gente respeita os judeus, está aqui o documento. E aí, voltando ao Philippe de Winter, que é o líder do partido de extrema-direita belga, ele diz assim: é muito importante para mim, como líder de um partido nacionalista de direita, dizer que respeitamos o Estado de Israel e os judeus. A todos que nos consideram neonazistas, dizemos: queremos boas relações com os judeus.
E aí você pode até depreender daí um certo, assim, o que quer dizer boa relação? O judeu é pintado como o outro, né? Não é a população, é uma categoria social que você pode até aí puxar um ponto de antissemitismo, mas a gente discute isso um pouco mais para frente. Então esse gesto performático, ele serve para reabilitar, como você falou, Anitta, muito bem colocado, que é um rebranding, né? Para reabilitar a imagem dos partidos de extrema-direita, ora excluído, e tornar eles mais palatáveis para o público geral. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que também que eu acho que esse começa a entrar um pouco mais na política doméstica, é que esse movimento, e aí a gente pensa no Trump, pensa no Bolsonaro no Brasil e esses outros líderes que a gente tem falado, é uma forma de se sinalizar para dentro e conquistar apoio de, por exemplo, cristãos evangélicos, que são muito expressivos nos Estados Unidos e que veem Israel com importância religiosa. E mais especificamente ainda no caso dos Estados Unidos, tem aí uma coisa de não comprar briga ou atrair apoio de grupos de advocacy pró-Israel que são bastante vocais em épocas de eleições. Esse é um tema bem controverso, tem muitas interpretações que eu não gosto, que eu acho que incorrem em um certo antissemitismo, mas o fato é que é verdade que esses grupos são fortes e vocais, eles não falam em uníssono, eles são até, às vezes, disputam as narrativas, mas eles têm força quando eles vão contra algum candidato ou a favor. Então você pega, por exemplo, vou só pegar um exemplo aqui, eu já fecho essa minha fala inicial, eu estava vendo as primárias de Maryland, o estado de Maryland nos Estados Unidos, e um dos candidatos, eu acho que é do distrito 4 ou 14, se eu não me engano, ele tem uma pegada, assim, a agenda política dele não passa, ele não tem nada a ver com Israel, com os judeus, ele não está aspirando ser membro da comissão de política externa do Congresso, mas ele a pauta dele é assim, luta para acabar com o vício em opioides, tentar acabar com a violência policial, especialmente contra a população negra. Ele tem uma agenda bem interessante, mas o tempo todo ele fica se declarando pró-Israel. Então, tem um jogo aí que é ou para atrair o apoio, porque vários grupos pró-Israel expressivos, eles ou apoiam nas primárias, principalmente agora, grupos, candidatos que são pró-Israel, ou que eles entendem que sejam pró-Israel, ou fazem campanha contra, que é o que os novos super PACs dos Estados Unidos permitem que se faça. Acho que esse é um tema meio complexo que eu posso explicar melhor depois, mas tem um pouco disso, assim, nos Estados Unidos, até uma mística, acho que até tem um certo exagero da capacidade que esses grupos pró-Israel têm de mobilizar as eleições lá, mas muitos candidatos acabam respondendo a isso e usam a pauta pró-Israel para garantir ali alguma coisa, digamos assim. Não sei se eu falei muito rápido essa parte, eu posso esclarecer melhor depois. Não, imagina, a gente ainda vai ter muita coisa para conversar aqui nessa linha, né, dessa suposta aliança. E aí você traz o exemplo da França, né? Eu, quando estava em Israel, por coincidência, eu fiz amizade com um grupo de judeus franceses, né? E aí foi muito interessante ter esse panorama lá que a direita e a extrema-direita, diferente aqui do Brasil, por exemplo, tem esse histórico desse antissemitismo, que não é um antissemitismo velado, estrutural, tá no discurso mesmo ali, tá na frente, né? E, Rafa, voltando um pouco à questão das universidades, eu queria te pedir um panorama geral aí sobre o que está acontecendo nas universidades americanas, porque desde o ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, esses protestos pró-Palestina têm ganhado força em diversos campos de diversas universidades, e aí muitos desses protestos são organizados por estudantes com apoio dos sindicatos, professores, movimentos antirracistas, e aí vão desde pautas super legítimas, como cessar-fogo na guerra, até discursos mais problemáticos, como, por exemplo, uma Palestina livre do rio ao mar. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, esses protestos acontecem, você também escuta relatos preocupantes de assédio contra estudantes judeus, com cartazes antissemitas e perseguição a quem se identifica com Israel ou com o sionismo em geral, né? Perfeito, João. Não, eu acho que você explicou muito bem, na verdade já fez um mapa bem do que está acontecendo nessas universidades. A gente tem até alguma dificuldade, às vezes, de separar o que é uma crítica positiva, que vale a pena ser ouvida, mesmo que, embora muitas vezes crítica a Israel, mas que está dentro aí do que é legítimo discutir, e o que é
antissemitismo, uma coisa que trabalha com muitos preconceitos, double standards e várias coisas desse tipo. Então, de fato, isso está acontecendo com muita força nas universidades. É muito difícil de ler isso às vezes, outras vezes nem tanto, outras vezes é muito explícito. Mas acho que o ponto que me chama a atenção de fato, tem antissemitismo acontecendo nas universidades. E isso não é muito difícil de perceber. Só que a resposta do Trump a isso, ela tem dois problemas, né? Voltando um pouco aí para o que eu estava falando inicialmente, né? O que é essa intenção de se dizer contra o antissemitismo e punir aqueles que estão sendo nominalmente ou verdadeiramente antissemitas dessa forma? Tem um primeiro aspecto que é assim, peraí, ele não está respeitando o devido processo legal, ele está fazendo uma caça às bruxas que é muito ruim para o sistema democrático e está comprando uma briga aí com o judiciário, falando, olha, eu não respeito os devidos processos legais, isso não só em relação a essas perseguições que envolvem temas relacionados a Israel e o antissemitismo, mas há poucos dias também teve... ele mandou vários venezuelanos de volta para casa, o juiz da Suprema Corte falou, peraí, não sei se essa lei que você está reivindicando muito antiga para justificar essas deportações é válida, eu quero que esse avião volte. Ele ignorou solenemente a Suprema Corte e falou que esse juiz precisava ser cassado e que devia ter um processo de impeachment contra ele porque ele era um extremista de esquerda. Então, um dos aspectos problemáticos é que ele vem aí minando o processo legal que é muito importante numa democracia. Aí tem um segundo problema, que por mais que essas pessoas devam ser denunciadas e deva ter alguma punição, e quem vai decidir isso é o processo legal e não ele, a forma que ele está fazendo é esquisita. E aí tem a segunda pergunta, mas espera aí, a luta dele é contra o antissemitismo de fato, ou é quando a questão de Israel e quando o antissemitismo aparece de maneira politizada na esquerda? Porque no primeiro mandato do Donald Trump, tiveram manifestações, por exemplo, em Charlottesville, que você via grupos de extrema-direita entoando cantos islamofóbicos e antissemitas muito explícitos, usando roupas e vestimentas que remetiam diretamente a Ku Klux Klan. E quando o Trump foi interpelado sobre isso, falando, bom, peraí, que história é essa? Ele desconversou, falou... there were fine guys in both sides. Ele estava dizendo que tinha gente legal para tudo que era canto ali nessa manifestação e desconversou e não estava nem aí para o antissemitismo. Pelo menos essa é a minha leitura. Então, fica uma pergunta. O que está acontecendo nas universidades e esse antissemitismo que de fato aparece nas universidades é o que está mobilizando o Trump ou é um uso disso para, de uma maneira mais ampla, perseguir certos movimentos e aplicar uma agenda anti-árabe e islamofóbica? Então, acho legal olhar para isso com um certo cuidado, porque, de fato, tem muito antissemitismo nas universidades, mas você precisa usar o devido processo legal para punir, cuidar com como você está aplicando isso para uma comunidade muito mais ampla, que não necessariamente corrobora a visão antissemita, mas, mesmo assim, às vezes é muito crítico ao Estado de Israel, sem ser necessariamente antissemita. Então, como é que você separa o joio do trigo? E aí tem um segundo ponto. Se a preocupação do Trump... Eu fico empolgado ou nervoso com esse tema, eu começo a falar rápido, então vocês me bloqueiam. Tem um segundo aspecto que você pega, por exemplo, o apoio do Elon Musk ao AfD na Alemanha. Teve uma newsletter do IB, há umas semanas atrás, que traz um texto da Revital Poleg, falando que Israel, o governo atual de Israel, suspendeu eles baniam a relação com alguns partidos de extrema-direita na Europa, não todos, né? Mas alguns, e eles suspenderam esse banimento para alguns partidos, por isso que o Netanyahu tem se relacionado diretamente com eles, mas não suspenderam para a AfD. E por que eles não suspenderam para a AfD? Se você entra no site da Anti-Defamation League, que é uma das principais instituições do mundo, sediada nos Estados Unidos, de combate ao antissemitismo, tem uma publicação deles explicando todo o problema histórico da AfD em relação ao relacionamento deles com grupos neonazistas, a falas antissemitas muito explícitas, revisionismo e negacionismo do Holocausto. Então, nem o governo do Netanyahu, que apoia o Trump loucamente, suspendeu essa relação, esse banimento em relação à AfD, por causa dessa questão de antissemitismo. E o Elon Musk declarou um apoio monstruoso, muito vocal, muito explícito, numa grande conferência à AfD.
Se o Trump tivesse preocupado com o antissemitismo, ele teria falado alguma coisa, porque não é possível. Então eu acho que precisa ter um olhar muito cuidadoso para o que está acontecendo nas universidades, para a forma da punição e para os interesses que estão por trás disso. Eu acho que é um pouco isso que eu penso. Perfeito, Rafa. E até indo, além nos exemplos, durante a campanha, o Trump disse que os judeus que votam nos democratas são judeus de forma errada. E você está sendo judeu errado, porque você está votando nos democratas. Mas a gente vê que hoje, e aí eu não estou julgando, não estou dizendo que é negativo, eu consigo entender, né? Na diáspora existe uma ânsia tão grande de defender Israel e de sentir que Israel está sob ataque, que qualquer migalha de atenção e suposta ajuda, fica parecendo que esse é um grande apoio, que são grandes aliados. Como eu acho que o Elon Musk é o melhor caso, né, pra gente falar sobre isso. Tipo, puxa, o cara vai lá, ele fez uma saudação nazista, eu não consigo ver nenhuma dúvida em relação a isso. Ele apoia a AfD. Não tem nada, mas ele gosta de Israel, mas ele foi a Israel, ele visitou um kibbutz que foi atacado no 7 de outubro. Como você sente a diferença aqui no Brasil e nos Estados Unidos em relação a essas visões, sabe? Das pessoas sentindo, não, ele é realmente um amigo de Israel e então ele não pode ser antissemita de jeito nenhum. Eu sinto que no Brasil isso é muito forte. Nos Estados Unidos a percepção também está misturada assim, ou conseguem separar um pouco melhor? É uma comunidade muito maior, né? A gente tem no Brasil 120 mil judeus e 5 milhões nos Estados Unidos. Então acho que a diversidade de opinião ela é mais forte também, né? Não, ótima pergunta. Eu acho que tem algumas respostas possíveis para essa pergunta. Eu acho que a primeira delas é que tem muita gente que acaba defendendo o Elon Musk, fechando os olhos para a possibilidade dessa saudação ter sido nazista e remeter à saudação do Hitler e tal, porque tem um apoio mesmo ideológico às pautas que têm sido levantadas por grupos de extrema-direita. São pessoas que também são de extrema-direita e que, da mesma forma que Netanyahu e outros líderes de extrema-direita, acabam ignorando um pouco isso, até achando porque que, de alguma maneira, é estratégico dar voz a essas pessoas nominalmente pró-Israel, porque entendem que todos os outros partidos são, ao fim e ao cabo, anti-Israel. Então, fecha os olhos para isso, para ter, pelo menos nominalmente, um apoio a Israel. Tem uma outra questão que eu acho que não vem das pessoas que apoiam os líderes de extrema-direita, que são pessoas que estão mais ao centro-direita, às vezes até uma direita mais moderada, então que não é necessariamente uma questão ideológica, que é uma dificuldade mesmo de enxergar antissemitismo em vários movimentos de líderes de extrema-direita, que é uma coisa que é legal, que tem um jeito de falar, que é esse novo antissemitismo, que é, entre aspas, o novo antissemitismo sem judeus e sem antissemitas. Por quê? Porque sem judeus, porque eles não mencionam diretamente os judeus. E sem antissemitas, porque eles dizem que eles apoiam Israel e os judeus, então que eles não têm como ser antissemitas. Então é um antissemitismo sem judeus e sem antissemitas. Então você tem que ter um olhar muito apurado, muito... eu nem acho que tem que ser tão apurado assim, mas de qualquer modo, não é tão fácil de ver, não é explícito, não é judeu tem que ir para a câmara de gás, não é judeu rato, judeu é inimigo do povo, judeu rouba, sabe, protocolo de sábado de Sião ou qualquer coisa que o valha. Então, às vezes eu acho que as pessoas acham mesmo que é um exagero ou da esquerda pró-Israel, então as pessoas, ou nem pró-Israel, então quando você é de esquerda e faz uma crítica a um extremista de direita, por ele dizendo que ele é antissemita, uma pessoa que apoia esse líder de extrema-direita vai dizer, você está usando isso para criticar. Então, vira barganha política. Então, é sempre um pouco... sempre tem um jogo aí, mas eu acho que boa parte da explicação tem a ver com essa dificuldade de leitura e também um apoio, ao fim e ao cabo, a esses grupos. Aí o terceiro ponto, não sei se... enfim, de novo, vou me empolgando. O terceiro ponto... Vai em frente. Acho que esses temas, eles precisam ser... eles precisam ser aprofundados, né? Não à toa a gente tem aqui um tempo maior para falar sobre eles. Se fosse fácil gravar um vídeo de Instagram, TikTok de 1 minuto, ia ser mais tranquilo. Não, total. Então vamos em frente. Não, eu acho que tem uma outra questão que é muito fundamental, que é o fato de que o Netanyahu apoia esses líderes de extrema-direita. Então muitas pessoas falam, peraí, como é que você vai dizer que ele na verdade não é anti-Israel, ou é anti-Israel? Como é que você está enxergando nas entrelinhas o antissemitismo? Se o Netanyahu está lá dizendo que o Trump é o melhor amigo de Israel, que o Orbán é o melhor amigo de Israel.
Então, que papo é esse? Então você sai perdendo na discussão. Até você conseguir discutir e pôr na mesa com uma pessoa que já não está muito afim de ouvir que um líder que ele apoia pode ter alguma coisa ou ambígua, não precisa necessariamente ser super antissemita, explícito e tal. Pode ter ambiguidade, revisionismo, claro que ao fim e ao cabo tá dentro do campo do antissemitismo, mas não é explícito. Mas a pessoa já não vai querer ouvir porque ela fala, você está viajando, você é um esquerdopata, um progressista, alguma coisa que o valha, porque você está dizendo que o Trump é meio antissemita, porque ele falou que 80% dos judeus, quase, ou 70 e tanto por cento dos judeus que votam em Israel, ou são self-hating Jews, ou odeiam Israel. Se você acha que isso tem antissemitismo, você é louco, porque o Netanyahu apoia ele. Então, é difícil pôr na mesa esse debate, porque ele envolve muita disputa política e ideológica, e não é tão fácil de ser enxergado. E afetivo, né? É isso que eu ia falar, né? Ele não é fácil de ser enxergado porque ele é afetivo, porque você está no momento em que Israel passou pelo pior ataque terrorista da história, ainda tem reféns em Gaza, e aí você falar qualquer coisa, as pessoas já te consideram um traidor. Enfim, a gente sabe muito bem. Exatamente. Não vou começar a sessão terapia aqui. Não, mas é verdade. E ainda mais num momento que os grupos de esquerda e extrema esquerda também estão se mostrando muito problemáticos e também estão trazendo à tona muito antissemitismo. Porque isso não é um problema da extrema direita. É que a gente agora está focando na extrema direita e nos líderes populistas porque a gente está falando do Trump. Mas quando você pega uma pessoa que está avaliando o Trump, que está se dizendo pró-Israel, embora nas entrelinhas tenha um pouco de antissemitismo, a pessoa vai falar, bom, mas o outro lado também tem. Então é também difícil colocar tudo na balança e chegar numa equação que faça sentido para todo mundo. Não é fácil. Não é assim, tem uma esquerda defendendo e só falando coisas muito claras e boas. As universidades, não, tá tudo maravilhoso, são estudantes reclamando o direito de falar. Não, tem muita coisa problemática acontecendo lá. Então isso dificulta ainda mais. Você tem uma esquerda que também faz esse, desculpa cortar, que é nisso assim, que imagina, faz um apito de cachorro à esquerda também, assim. Eu tenho cada vez mais criado essa teoria aí, né? Eu vi um tweet esses dias em português que pegou 60 mil curtidas de um cara falando assim, a Movit é israelense, por isso que esse aplicativo é um lixo, é uma merda, desinstalem. E aí pegou 60 mil curtidas e você ia olhar os comentários e você tem pautas que unem os dois, né? Quando teve que vazou lá a história dos túneis do Brooklyn, que alguns membros do Chabad utilizavam esses túneis para ir rezar na pandemia, para furar a quarentena, você via a gente, à esquerda e à direita, usando a retórica clássica antissemita para falar barbaridades e antissemitismos, né? Exatamente. Por isso que a coisa não é tão simples de destrinchar e chegar num lugar comum. É um debate muito complexo, essa que é a verdade. E a direita vai por isso, né? Tipo, olha, mas apoiamos os judeus, criticamos o Hamas, a gente apoia o povo judeu, e a esquerda se defende com não é antissemitismo, é antisionismo, a gente está atacando o Estado, né? Ontem mesmo, e aí vem as problemáticas disso, né? Ontem mesmo Netanyahu foi visitar o Orbán, fala de tudo, menos de mencionar que a Hungria foi um dos países onde as comunidades judaicas mais sofreram com os campos de concentração e as políticas nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Pois é. Não, e aí isso do Orbán é muito interessante, porque você se pergunta assim, né? Mas por que o Netanyahu mantém relações não só cordiais, mas em muitos casos até abraça esses partidos e lideranças com mesmos que têm algum histórico aí antissemita? E aí eu acho que o Orbán está muito dentro da resposta para isso, porque eu acho que tem dois motivos, né? Eu estou, na verdade, fazendo uma pergunta e respondendo eu mesmo aqui, mas é porque você me lembrou disso com a coisa do Orbán, que então, o porquê do Netanyahu estar se aproximando dessas pessoas tem duas respostas possíveis. Uma, eu acho que é estratégica, que é um pouco tá nessa linha do que a gente vem falando. Então, o Netanyahu ele vê nos partidos e nas lideranças de extrema-direita uma oportunidade mesmo geopolítica. Então, muitos partidos ou lideranças partidárias da União Europeia, dos Estados Unidos, etc., são críticos às políticas israelenses, então, especialmente em relação à ocupação de territórios palestinos, a resposta de Israel ao ataque do Hamas e acho que em uma menor escala, mas também com alguma importância, o conflito com o Irã. E o mesmo vale para os Estados Unidos, uma vez que cada vez mais lideranças do Partido Democrata se manifestam de maneira crítica a Israel. Você pega, por exemplo, em 2019, quando a Alexandre Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, a Rashida Tlaib
que são ativistas pró-Palestina muito vocais, elas entraram no Capitólio e começaram a questionar a ajuda militar, que elas chamam de incondicional, dos Estados Unidos a Israel. E, além disso, teve uma pesquisa de alguns anos atrás, mais ou menos nesse período aí, que essas três entraram no Capitólio, que disse que o Partido Democrata o apoio do Partido Democrata a Israel estava diminuindo. Embora, assim, o apoio ainda seja muito expressivo, havia um movimento no sentido contrário. Então começou um temor de que acontecesse com os partidos democratas o que aconteceu com o Partido Trabalhista na Inglaterra, quando Jeremy Corbyn, que era um político muito pró-Palestina, isso há pouco tempo, foi eleito líder do partido e acusado por grupos judaicos, inclusive do Partido Trabalhista inglês, de ter atitudes antissemitas e de ser muito ambíguo e complicadas as declarações dele anti-Israel e pró-Palestina, etc. e tal. Acabou que ele foi expulso, né? Ou convidado a se retirar do Partido Trabalhista. Hoje ele é um independente, ele tem muito apoio no Partido Trabalhista ainda, se eu entendo bem, mas ele saiu do Partido Trabalhista. O ponto aqui, havia um temor de que os democratas entrassem por um caminho parecido com o que aconteceu com o Jeremy Corbyn no Trabalhista. Então, o Netanyahu começou a enxergar essas alianças com partidos nominalmente pró-Israel de extrema-direita como uma forma de enfraquecer essas críticas dentro da União a Israel, dentro da União Europeia e dos Estados Unidos, e garantir resoluções políticas externas a favor de Israel. Então, é um pragmatismo acima de princípios, digamos assim, né? Se esses partidos são úteis para os objetivos de política externa de Israel, tanto faz, o histórico deles vira mais secundário. Mas tem um segundo ponto, agora voltando para o Orbán, eu fiz um caminho mais longo, que tem uma rejeição do Netanyahu da visão judaica universalista. Então, o Netanyahu, ele mesmo, representa uma ruptura com parte da tradição judaica mais liberal e crítica, especialmente da diáspora. Então, ele mesmo já chegou a dizer que judeus de esquerda se esqueceram o que significa ser judeu. Ele mesmo, Netanyahu, já atacou o George Soros mais de uma vez, que é símbolo desse judaísmo liberal e multicultural hoje em dia, e disse que o Viktor Orbán é um verdadeiro amigo de Israel. O mesmo Orbán, que num discurso de 2018, ele disse o seguinte, eu vou ler, tá? Eu tomei nota. Abre aspas. Devemos lutar contra um oponente que é diferente de nós. Seus rostos não são visíveis, são ocultos. Eles não lutam diretamente, mas com furtividade. Não são honrados, mas sem princípios. Não são nacionais, mas internacionais. Não acreditam no trabalho, mas especulam com dinheiro. Não têm pátria, mas sentem que o mundo inteiro lhes pertence. Não são generosos, mas vingativos, e sempre atacam o coração, especialmente se ele for vermelho, branco e verde, que é a bandeira da Hungria. Se ele não está dizendo aí que os judeus são inimigos da Hungria, eu estou vendo coisa. Então, mas de novo, é o antissemitismo sem judeus, porque aqui não cita judeus, e sem antissemitas, porque ele diz que ele apoia os judeus em Israel. Então, como é que você diz que isso é antissemitismo? É muito difícil. E aí você pega, então o que você tem aí? Mesmo judeus progressistas passam a ser vistos como inimigos, enquanto alguns partidos, com declarações ambíguas, mais ou menos explicitamente antissemitas, mas mesmo assim duvidosas, podem ser aliados se forem pró-Israel. E nesse aspecto, trazendo o que você falou, Anita, no começo aí do podcast, o Trump é muito parecido, porque ele mesmo falou que os judeus que votam nos democratas odeiam Israel e a própria religião. Então, a suposta lealdade ao Estado-nação se torna mais importante que a luta contra o antissemitismo. E passaria, uma verdadeira luta contra o antissemitismo passaria pelo entendimento dos judeus como povo disperso, diaspórico e entendido na sua complexidade. Mas aqui não, para ser judeu você precisa ter uma coisa muito específica, senão você é um judeu menos judeu. Estabelece o conceito de judeus bons e judeus ruins, né? E Pois é. tanto aqui nos Estados Unidos, né, na Hungria e em Israel a gente tem visto muito isso também, assim, né, no contexto das manifestações, dessa coisa, né, com a demissão do chefe do Shin Bet agora, de quem está nas manifestações são traidores, né, claro que vem de outra natureza aí. Mas eu acho que tem uma Sim. coisa preocupante também, Rafa, eu queria ouvir de você aqui, se essa narrativa, né, de proteger os judeus pode acabar deslegitimando denúncias reais de antissemitismo. Por exemplo, se tudo vira antissemitismo, inclusive manifestações legítimas, o que sobra da credibilidade para combater o verdadeiro ódio aos judeus?
né? Se você levantar uma bandeira palestina ou falar que tem que ter um cessar-fogo em Gaza, isso não significa necessariamente que você é antissemita ou que não seja sionista, né? Muito pelo contrário. Inclusive, em Israel, as pessoas lá também defendem o cessar-fogo, claro, por outra natureza, pela via dos reféns. Só que aí essa extrema-direita acaba instrumentalizando um problema que é real e que eles também praticam e têm o mesmo discurso como a gente trouxe aqui, né? Perfeito. Não, eu acho que esse ponto é muito importante e eu acho que ele é uma das questões mais perigosas, porque você esvazia o sentido do antissemitismo. O antissemitismo vira tanto objeto de barganha política, que serve de maneira instrumentalizada, que serve a outros fins, que você não só esvazia o termo, mas como você cria uma indisposição com o termo. Então, em círculos progressistas, por exemplo, se você vem trazer a pauta do antissemitismo, alguém vai dizer, olha que saco, de novo, esse negócio de antissemitismo. Então, você cria uma indisposição que antes eles não tinham, a esquerda, por exemplo, e certos ambientes progressistas, não podiam dizer ou manifestar uma indisposição ao antissemitismo, mesmo que houvesse, porque o antissemitismo, de alguma maneira, conseguiu, a duras penas, ser legitimado. Não a duras penas. Era uma pauta, passou a ser uma pauta da esquerda depois de um tempo. Acho que a duras penas, sim. Hoje já é uma coisa mais, lá vem essa galera falar em antissemitismo. E mesmo que você seja de esquerda, trazer essa questão, o antissemitismo foi esvaziado. E foi esvaziado na direita e na esquerda, na verdade, porque a direita esvazia no sentido de dizer, olha, tudo que agora é antissionismo é tratado como antissemitismo, então a gente não vai nem olhar para o que pode, porventura, ser de fato antissemitismo, porque já de antemão a gente diz que é antisionismo, e na direita vai dizer que qualquer coisa é antissemitismo para legitimar o que eles estão fazendo, ou, enfim, qualquer agenda política. Então, eu acho que assim, o resultado disso é um esvaziamento do termo e uma perda de espaço, né, da luta contra o antissemitismo, tanto na direita, na extrema-direita, quanto na esquerda. E são espaços complicados em relação a isso, né, historicamente. E Rafa, entrando no tema universidade, né? A gente já está se encaminhando aqui para o fim do episódio. A gente tem assistido várias tentativas de boicote contra universidades israelenses ou qualquer organização ligada a Israel. Tem casos que grupos pressionam várias instituições a romperem parcerias acadêmicas com universidades israelenses. A gente teve recentemente um caso aqui, né, em São Paulo, de boicote a um evento com professores israelenses, professores que debatem se Israel efetivamente é uma democracia, né? Então assim, a gente vai tirando profundidade das discussões. Eu queria saber como que você vê esse limite entre o ativismo político legítimo e o boicote à produção intelectual, e como isso também pode impactar os judeus que estão aqui no Brasil, né, dentro das universidades aqui no Brasil, na sua visão. Perfeito, Anita. Eu acho esses boicotes acadêmicos e que estão cada vez mais presentes muito ruins, porque você tem pessoas dentro de Israel muito bem treinadas, com produções acadêmicas muito profundas para tentar melhorar a situação lá dentro, para tentar melhorar a relação com certos países árabes, com a Palestina, tentar trazer o debate a fundo sobre a democracia israelense, sobre como grupos majoritários e minoritários vivem lá dentro. Então, são pessoas que fazem um debate muito bom, muito profundo, que pode contribuir muito para a solução de dois estados, para a paz, para fomentar uma discussão democrática, decente, que são barrados e banidos, e que podem trazer em primeira mão não só a pesquisa acadêmica deles, mas a vivência que eles têm lá. Então, se você barra uma pessoa pró-democracia, pró-solução de dois estados, pró-direito dos judeus, pró-direito dos palestinos, para entrar numa universidade americana ou brasileira e trazer todo um conhecimento que poderia ser ali compartilhado, eu não consigo ver um resultado bom nisso. Eu acho muito ruim. E acho que, de quebra, coloca todo judeu como inimigo. Então, mesmo o judeu que tem uma pauta legítima, democrática, que deva ser ouvida, se for israelense, boicota, mas como a separação entre o que é judeu e o que é israelense nunca é muito clara para a população mais ampla, e não é tão mais ampla assim, até dentro das universidades isso acontece. Se você é judeu, você já vai ser visto, putz, esse aí é judeu, pode não ser israelense, mas vai que apoia, melhor não chamar. Então, o boicote ao israelense judeu, ele acaba esbarrando, possivelmente, né, em alguns casos, a um boicote ou alguma
reticência com os judeus que nunca é boa. A gente já teve isso aqui de embarcar os judeus naquele episódio do Centro Acadêmico da San Fran, né? Que eles fizeram uma lista lá e o japonês era, o japonês não sei o quê, o negro era o negro, né? Judeus eram os judeus, então a pessoa ficar marcada ali, né? E Rafa, para você, para a gente finalizar aqui aos finalmente do episódio, como podemos pensar Pessah em um tempo em que a narrativa da luta contra o antissemitismo, né, na linha do que a gente tá discutindo aqui, acaba sendo cooptada por governos autoritários, ao mesmo tempo que as manifestações legítimas de solidariedade aos palestinos são generalizadas como ódio anti-judeu. A gente até recebeu uma notícia que saiu no Haaretz, que o Shomer Hatzair de Israel foi passar um documentário No Other Land e não conseguiu passar o filme por conta de ameaças de extremistas de extrema direita, assim, né? Então, que situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Não, essa pergunta é muito boa porque você está vendo uma separação que acontece não só entre judeus e não judeus, mas dentro da comunidade judaica e de Israel, né? Então, só para antes de chegar aí antes de responder diretamente a sua pergunta, eu comecei aqui a minha fala contando dessa conferência sobre antissemitismo que teve em Israel. E que esses líderes de extrema-direita, muitos deles com passado duvidoso, não dá para dizer que todos os líderes de extrema-direita têm esse passado antissemita, mas mesmo o Bardella, que tem essa relação com esse partido da Le Pen, entre outros, foram convidados. E aí, muitos líderes judaicos do mundo, como o Lord Mann, que é o assessor do governo do Reino Unido para o antissemitismo, o Efraim Mirvis, que é o rabino-chefe do Reino Unido, o Jonathan Greenblatt, da Anti-Defamation League, o Bernard-Henri Lévy, que é um filósofo francês judeu, e outros tantos nomes boicotaram, não aceitaram o convite. O Greenblatt e o Bernard-Henri Lévy, eu acho que eles até tinham sido convidados, se eu não me engano, para ser keynote speaker. E eles acabaram depois vendo quem eram as pessoas convidadas, decidiram não ir. Então, para além da questão judeus e não judeus, o antissemitismo que vem de não-judeus, do ativismo para a direita, para a esquerda, você também tem um conflito muito forte dentro da comunidade judaica. Então, nada disso é bom. E eu acho que o que Pesach nos ensina é que a opressão, seja ela de onde vem, de que grupo que vem, se vem de fora ou se vem de dentro, ela nunca é boa. E que a libertação de um povo ou de um grupo étnico e a liberdade, ela é maravilhosa, é o que precisa ser feito, e ela só vale se ela vale para todo mundo. Então, acho que isso serve tanto para dentro da comunidade judaica como para fora. Então, acho que é isso que a gente precisa tentar alavancar aí em Pesach de 2025. Rafa, foi uma delícia a conversa. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Então, o Rafa, que é mestre em sociologia, Rafael Cruxin, deixa eu ser formal aqui, Rafael Cruxin, que é mestre em sociologia e em política pública internacional, foi coordenador executivo do IB por 5 anos, esteve nos Estados Unidos, onde ele fez esse segundo mestrado na Johns Hopkins University, trabalhou por lá, estudou e agora está de volta ao Brasil. Rafa, foi um prazer te ouvir, foi uma ótima conversa e eu espero que tenha iluminado muitas mentes aí às vésperas de Pessach, como fez com a gente. Obrigada mesmo pelo seu tempo, foi ótimo. O prazer foi todo meu. Obrigado, Anitta. Obrigado, João. E parabéns pelo trabalho aí, que eu adoro ouvir o Will com isso e acompanho sempre. Rafa, muito obrigado. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube no Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais, a gente está no Instagram, também no TikTok. E aproveitando aqui para lembrar a todos e todas que agora em nosso canal no YouTube temos o Clube de Membros, onde por apenas R$ 14,99 você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos, como lives, descontos e prioridades na compra de ingressos, além de uma série de outros benefícios. Então, né, se quiser dar uma olhada lá, Clube de Membros do IB, agora é disponível. Um abraço e até semana que vem.